Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje então esta festa litúrgica de Santo André Apóstolo. Sempre que celebramos festa dos apóstolos, nós temos a ocasião de meditar, de refletir sobre o início da pregação do Evangelho. Como Jesus, que é o Filho de Deus que se encarnou e veio viver entre nós, pregou o Evangelho e quis contar com um grupo de discípulos. Ele tinha vários seguidores, tinha as multidões, tinha aqueles mais próximos, e entre estes ele constituiu 12 para ficarem com ele e enviá-los a pregar. Os apóstolos que nós estamos mencionando fazem parte desse grupo de 12, o número simbólico que lembra as 12 tribos de Israel, né? Então é um novo povo de Deus que começa com os 12 apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado, né? A nossa igreja é católica, significa universal, apostólica, porque ela é constituída sobre o fundamento dos apóstolos do Cordeiro, escolhidos por Jesus Cristo, né? Ela é católica, apostólica, e essas são as notas, e é una, né? Una, santa, católica e apostólica, são as notas fundamentais da igreja, e ela é, para nós aqui também do rito, né, no ocidente latino, romana, romana é um dos traços da igreja no sentido de ser vinculada ao sucessor de Pedro, né, um dos 12, mas as notas fundamentais da igreja são una, santa, católica e apostólica, né? E romana porque já está incluída no apostólico, porque Jesus escolheu 12, entre eles aquele que está à frente desse grupo, que é Pedro. E hoje nós festejamos justamente um apóstolo que é irmão de Pedro, e vejam que história bonita, embora sejam poucos os dados que temos, mas André foi aquele que apresentou Pedro a Jesus. Então ele ouviu Jesus, ele pertencia ao grupo dos discípulos de João Batista, e certamente viu João Batista apontando para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado, como está no Evangelho de João, não foi o texto hoje proclamado. E André é um dos dois que então, depois desse anúncio de João Batista, vão ficar com Jesus. Tem um diálogo muito bonito no capítulo 1, em que Jesus se volta para eles e pergunta o que eles estão procurando, né? E eles então respondem: onde moras? E Jesus convida: vinde ver. E eles vão, ficam com ele, passam aquele tempo com ele. É um tempo de qualidade, e no Evangelho de João está registrado inclusive o horário, às 4 da tarde. Não é só um horário cronológico, mas é uma hora da maturidade. Então são os dois primeiros no Evangelho de João. Certamente o outro é João, o outro é André, né? Como João escreve o Evangelho, não menciona logo o seu nome, né? Mas é um momento bonito. Nós vemos que André é pescador, como Pedro, e Jesus passa, vê os dois e depois os chama: segui-me e farei de vós pescadores de homens. Então esses dois apóstolos e André que nós estamos hoje celebrando, o que os caracteriza? A audição da palavra de Deus. Vejam como a palavra de Deus é importante ser acolhida por nós. Essa palavra reorienta a nossa vida. Essa palavra muitas vezes é exigente, às vezes nos custa, mas essa palavra nos liberta. Ela descortina para todos nós um horizonte novo de vida, né? E não que nós não vamos ter dificuldades na vida, mas nós passamos a viver a vida e as suas dificuldades e desafios iluminados pela palavra de Deus. André então deixa tudo, né, e vai seguir Jesus. Nesse evangelho que hoje é proclamado aqui de Mateus, né, os dois irmãos, né, Simão, Pedro e André,
que estavam lançando as redes, diante do chamado do Senhor, imediatamente deixaram as redes, prontidão, e os seguiram. Depois Jesus chama mais dois, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam na barca com o pai Zebedeu. Ele os chamou e eles também imediatamente deixaram a barca e seguiram Jesus. Não é só uma informação sobre a vida deles, meus queridos irmãos, é informação sobre a nossa vida, porque foi justamente porque estes acolheram a palavra de Deus, deixaram tudo e seguiram Jesus, é que a palavra chegou até nós. Se nós não tivermos aqueles que pregam a palavra, como é que nós vamos acreditar e aderir? Foi o que a primeira leitura de hoje, tirada da carta aos Romanos, disse. Nos lembrando como é que nós somos salvos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Confessar com a boca e crer com o coração. Mas continua Paulo, sim, crendo com o coração se alcança a justiça, e confessando a fé com a boca se consegue. Todo aquele, diz a Escritura, crer não ficará confundido. Mas aqui diz também o apóstolo Paulo nessa primeira leitura: mas como crer sem antes ter ouvido falar dele? Como ouvir sem alguém que pregue? Como pregar sem ser enviado? Então os apóstolos são esses que são enviados, né? Quão belos são os pés dos que anunciam o bem, né? A todos que obedecem à palavra da boa nova, o Senhor então abençoa. Então a fé vem da pregação da palavra feita pelos apóstolos. E a voz dele se espalhou por toda a terra, e suas palavras chegaram até os confins do mundo. Na vida de André, tem também uns episódios interessantes, por exemplo, quando da multiplicação dos pães, quem chamou a atenção para Jesus, olha, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. Foi André. Né? Que é alguém que é sensível, né? Então ele leva até Jesus, como fez com Pedro. Ele nem acreditou na capacidade dele de mostrar para Pedro quem era Jesus, como está no primeiro capítulo de João. Certamente falou, né, do que ele ouviu de Jesus, que ficou impressionado, certamente. Mas ele não quis que Pedro acreditasse no que ele falou. Ele fez mais do que isso. Ele levou Pedro até Jesus. Veja, essa é a nossa função. Os pregadores do Evangelho, toda a igreja que deve ser discípula missionária, não tem que atrair as pessoas para si mesmos. Nós não temos que chamar a atenção para nós, mas levar as pessoas até o Cristo. É Ele que vai iluminar a vida de cada um de nós. André também, numa outra etapa da vida de Jesus, já Jesus caminhando para a sua paixão, André vai fazer algumas perguntas para Jesus. Por exemplo, quando Jesus, no Evangelho de Marcos, está falando sobre a destruição do templo, ele vai perguntar quando vai acontecer isso. No Evangelho de João, lá na altura do capítulo 12, é justamente André que fala, juntamente com olha, André e Filipe, chega para Jesus, tem aí uns gregos que querem ver o Senhor. Ele faz a ponte. André mostra então que ele vence o preconceito. Ele não só levou Pedro a Jesus, mas ele leva também gregos, né? Pessoas que eram de outra cultura. Vejam como é um homem realmente que vai sendo preparado para o apostolado. Segundo a tradição, André teria evangelizado regiões da Acaia, na Grécia e da Ásia Menor, e morreu martirizado, crucificado, naquela cruz em diagonal, que nós chamamos cruz de Santo André, né? Aquela cruz na posição diagonal. Então nós queremos agradecer a vida deste apóstolo e aprender esse amor pela palavra de Deus, para que essa palavra nos transforme. Me permitam, nós estamos rezando esta missa na intenção de vários falecidos. Alguns falecidos hoje: José Luiz Balbino, Maria do Carmo da Silva Mendes, também Luizinho, né? E estamos celebrando o 7º dia do Cirilo, do José Martins de Assis.
estamos celebrando também na intenção do José Ferreira de Araújo. Eu não posso falar aqui de cada falecido, né? E às vezes a gente conhece um ou outro com maior profundidade. Eu queria só aplicar essa palavra que eu acabei de refletir e meditar, pelo menos a dois aqui que eu conheci mais de perto e acompanhei. Como eu disse, a palavra de Deus reorienta a nossa vida, ilumina a nossa vida, não de forma idealizada, mas de forma concreta. Luizinho, hoje falecido, esposo da Vaninha, tantas vezes trabalhando aqui conosco, na pastoral familiar, no encontro de casais com Cristo, um grande colaborador, sempre de boa vontade, para tudo que precisávamos, as celebrações, providenciar alguma coisa relativa à luz na igreja, né? Enfrentou com dignidade a sua enfermidade, tratou-se, permaneceu na fé, né? E eu tive a oportunidade também, recentemente, de atendê-lo em confissão, de ungí-lo, ele já com a doença avançada, né? Então eu só queria dizer isso, quer dizer, como que a pessoa consegue partir em paz. Fez o bem, enfrentou uma doença grave, né? Mas não perdeu a paz. Recebeu os sacramentos. E vocês ouviram a palavra aqui, que foi dita na primeira leitura, quem nele crer, todo aquele que nele crer não ficará confundido. Não ficou confundido, o Luizinho, né? Também o Cirilo. Desde que cheguei à paróquia, conheci o Cirilo lá da comunidade do Sagrado Coração de Jesus, no Paraíso, já com uma enfermidade também que o deixava muito limitado, né? Acamado, tetraplégico, fazendo hemodiálise 3 vezes por semana. E o Cirilo enfrentou tudo isso assim, uma união profunda com a paixão do Senhor. Eu cheguei aqui em 2014. Então, desde esse início, eu conheci o Cirilo, visitando na casa, porque não podia vir aqui. Fizeram uma vez uma surpresa para mim, dentro de um jubileu de Nossa Senhora de Fátima, numa daquelas missas assim, dos enfermos, e ele veio aqui, veio trazido aqui, né? Veio numa maca e tal, nós estivemos aqui junto da imagem, mas normalmente a gente que ia até ele. E me permitam dizer, a família está aqui presente, eu não quero ferir intimidade de ninguém não, mas eu estou partilhando isso como concretização da palavra de Deus, edificação dos outros. O Cirilo, até no hospital, quando tinha assim algum doente mais desanimado, sabe o que faziam os médicos e os enfermeiros? Porque ele ia 3 vezes por semana para fazer hemodiálise, põe o doente perto dele, porque ele levantava o ânimo de qualquer um. Com aquela situação tão limitada, tão dependente, o seu sorriso, a sua confiança, seu carinho pela família. Ele não queria ver os seus tristes, nem sua esposa, nem seus filhos. E posso também testemunhar, me perdoe, se firo assim, um pouco assim a humildade, a modéstia de vocês, o carinho também da família com ele, né? Porque eu visitei várias vezes. A dedicação da sua esposa, dos seus filhos, né? A dependência completa, né? Vocês imaginam a pessoa que não pode se mover nas suas pernas, nos seus braços, né? Com uma limitação muito grande de movimento, né? Então precisava mesmo da atenção. E como ele viveu tudo isso na fé. Então é para dizer que isso que nós ouvimos aqui, a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. Nós devemos acolher essa palavra. Ela ilumina a nossa existência concreta, não idealizada. Às vezes nós podemos pensar que a graça é só Deus nos livrar de uma doença ou da morte. A graça de Deus é Ele nos livrar do nosso egoísmo. Porque nenhum de nós tem nesse mundo morada permanente. Nós somos todos peregrinos. Então, quando a palavra de Deus entra na nossa vida, ela ilumina a nossa vida concreta, como ela se dá no dia a dia. Então,
Não conheço a vida de todos que estão aqui mencionados, falecidos, mas estamos rezando por todos. Queria só então enfatizar isso. Meus queridos irmãos, estamos no tempo do Advento e hoje festa do apóstolo Santo André. Vamos ter um grande carinho pela palavra de Deus. Deixar que essa palavra ilumine nossa vida. Não para que a gente não tenha dificuldades na vida, mas que a gente saiba enfrentar tudo iluminados por essa palavra, na comunhão com o Senhor, na força do sacramento, na fraternidade e na caridade. E que o Senhor acolha todos estes falecidos, pelos quais hoje estamos rezando, e conforte os seus familiares. O apóstolo André é aquele que testemunhou no mundo a vitória do Cristo, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, para que todos tivéssemos a vida em abundância. E quem nele crê não será confundido. Luizinho, Cirilo e todos os outros aqui mencionados que nele acreditaram não são confundidos, mas agora contemplam aqueles que antes eles contemplavam com a fé e com a virtude da esperança, agora face a face, inundados pela caridade misericordiosa de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.